Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade, divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Texto do tema 63, volume 2, capítulo 80, 3 de outubro de 1899. Divergências com a obediência. E como esta é o próprio Jesus. Esta manhã, Jesus continuava fazendo-se ver afligido. Eu não tinha coragem de dizer uma palavra ao meu pacientíssimo Jesus, por temor de que voltasse a lamentar-se pelo estado religioso. E isso porque a obediência quer que eu escreva tudo, também no que diz respeito à caridade do próximo. E isto é tão penoso para mim que tive que lutar a braço partido com a senhora obediência. Não é para falar sobre os pecados contra os sacramentos, né? Não é fácil. Aqui tomou seu aspecto de guerreira potentíssima, armada com suas armas para me dar a morte. Na verdade, me encontrei em tais estreitezas que eu mesma não sabia o que fazer. Porque falar sobre sacramentos, né, padres, não é brincadeira não. Escrever segundo a luz com a qual Jesus me fazia ver a caridade do próximo me parecia impossível. Me sentia ferir o coração por 1000 espinhos. Me sentia emudecer a boca e diminuir o ânimo, e lhes dizia: amada obediência, tu sabes quanto te amo, e que de boa vontade, por amor, te daria a vida. Mas vejo que aqui não posso, e tu mesma vês o rasgo da minha alma. Ah, não se torne inimiga, não seja impiedosa comigo, seja mais indulgente com quem tanto te ama. Venha comigo você mesma e vejamos juntas o que mais nos convém dizer. Assim parece que depois sua ira, e ela mesma ditava o que era mais necessário, encerrando em poucas palavras todo o sentido das diferentes coisas a respeito da caridade. Embora às vezes quisesse ser mais detalhada, e eu lhe dizia, basta, que com um pouco de reflexão entendam o que significa. Não é melhor encerrar numa palavra todo o significado do que em tantas palavras? Às vezes cedia a obediência, às vezes eu, e assim parece que estivemos de acordo. Quanta paciência se necessita com esta senhora obediência, verdadeiramente senhora, porque basta que lhe seja dado o direito de dominar e muda seu aspecto pelo de um mansíssimo cordeiro. Ela mesma faz o sacrifício do trabalho e faz repousar a alma com seu senhor. Enquanto a alma dorme, esta nobre senhora o que faz? Ela está suando de sua testa, apressando-se no trabalho que tocava a alma, o que verdadeiramente faz assombrar a qualquer mente humana inteligente e move os corações a amá-la. Agora, enquanto digo isso, no meu íntimo penso, mas que coisa é esta obediência? De que está formada? Qual é o alimento que a sustenta? E Jesus faz ouvir a sua voz harmoniosa no meu ouvido, e diz: queres saber o que é obediência? A obediência é a quintessência do amor. A obediência é o amor mais fino, mais puro, mais perfeito, extraído pelo sacrifício mais doloroso, que é destruir-se a si mesmo para viver de Deus. A obediência, sendo nobilíssima e divina, não admite na alma nada de humano e que não seja seu. Por isso, toda sua atenção é destruir na alma tudo o que não pertence à sua nobreza divina, como é o amor próprio. E feito isso, pouco lhe interessa que seja ela sozinha que se esforce e se fadigue, por isso deveria fazer a alma e a esta a faz repousar tranquilamente. Finalmente, a obediência sou eu mesmo,
Quem pode dizer como eu fiquei maravilhada e estática ao ouvir este falar de Jesus abençoado? Ó, santa obediência, como és incompreensível! Eu me prostro a teus pés e te adoro. Peço-te que sejas meu guia, mestra, luz no desastroso caminho da vida, para que, guiada, ensinada, escoltada por tua luz puríssima, possa com segurança tomar posse do ponto eterno, do porto eterno. Acabo por me esforçar quase para sair desta virtude da obediência, senão nunca mais falaria. É tanta luz que vejo desta virtude que poderia escrever sempre sobre ela, mas outras coisas me chamam, por isso faço silêncio e sigo onde deixei. Então vi meu doce Jesus aflito, e lembrando que a obediência me havia dito que rezasse por uma pessoa, com todo o coração a confiei, e Jesus me disse: minha filha, que faça de maneira que todas as suas obras resplandeçam só de virtude, mas especialmente lhe recomendo que não se intrometa nas coisas de família. Se tem alguma coisa que se desfaça dela, se não tem, não quero que ela se intrometa. Que deixe que as coisas sejam feitas por quem deve, e ele permanece livre, sem simpatizar nas coisas terrenas. De outra maneira, viria a incorrer na desventura dos demais, que a princípio, tendo querido intrometer-se em alguma coisa de família, depois de todo o peso ter ficado nos seus ombros, e eu somente por minha misericórdia tive que permitir que não prosperassem, mas sim que empobrecem, e assim fazê-los tocar com a mão, como inconveniente é a um ministro meu enlamear-se nas coisas terrenas. Enquanto a palavra que saiu da minha boca, que aos ministros do meu santuário, desde que não tocassem nas coisas terrenas, jamais lhe faltaria o alimento cotidiano. Agora, se a estes eu os houvesse feito prosperar, teriam enlameado seu coração e não teriam prestado atenção nem a Deus, nem às coisas pertencentes ao seu ministério. Agora, aborrecidos, cansados de seu estado, querem libertar-se, mas não podem, e isto é em castigo pelo que não deveriam fazer. É o ministro, né? Não tem que mexer com coisas de das famílias. Ele fica envolvido e fica preocupado e não consegue se concentrar no trabalho dele, né? O sacerdote. Depois lhe confiei a um enfermo. Ela estava rezando por um problema de família de um padre, né? E agora por um enfermo. E Jesus me mostrava suas chagas. Ele tinha feito aquele enfermo. E tentei suplicar-lhe, aplacá-lo e repará-lo. E parecia que aquelas chagas se fechavam. E Jesus, todo bondade, me disse: minha filha, hoje tu fizeste o ofício de um médico muito experiente, que procurou não só aliviar, de ligar, mas também curar as chagas que me fez esse enfermo. Por isso sinto-me muito aliviado e aplacado. Então compreendi que, rezando pelos doentes, faz-se o ofício de médico a Jesus, né, a Nosso Senhor, que sofre nas suas próprias imagens. Que lindo! Uau, que trecho enorme, né? Tem muito conteúdo nele, meu pai, e tá tão tarde. Então, nem sei se eu vou conseguir falar tudo aqui. Mas aí, vou ver. Amanhã talvez eu pegue e fale mais. Mas assim, ela tá vendo Jesus afligido. Ele ainda tá em silêncio, né? Por causa dessa realidade dos abusos dos sacramentos, né? Por temor de que ele voltasse a lamentar-se do estado religioso, né, dos padres, sobre os leigos, né, toda essa realidade do abuso dos sacramentos que ele estava falando, e ficou muito amargado com isso, e ela, né, temendo que ele voltasse a lamentar-se pelo estado religioso. E porque eu tenho que falar, eu vou ter que soltar, né, tudo que ele falar, eu vou ter que escrever, porque a obediência me exige que eu escreva tudo. Também no que diz respeito à caridade do próximo, né, que é justamente falar o que Jesus falou sobre todas essas coisas, vai ajudar o próximo, né, a não pecar mais. Então ela precisa escrever. E isto é tão penoso, né, porque ela vai expor situações para padres, para leigos, então é complicado, né? Principalmente para os padres que vão ler tudo aquilo, né? Então ela fica numa situação meio, mas ela tem que escrever, porque a obediência exige, né, que tomou o seu aspecto de um guerreiro potentíssimo armado com suas armas para me dar a morte. Porque
Porque se ela não escrever, ela tá frita, né? Então ela tem que escrever. Por isso que ela fala tudo isso sobre obediência, né? Na verdade, me encontrei em tais estreitezas, né? Porque ela ficou com muita dificuldade, que eu mesma não sabia o que fazer. Escrever segundo a luz com o qual Jesus me fazia ver a caridade do próximo me parecia impossível, né? Me sentia ferir o coração por meus espinhos, me sentia emudecer a boca e diminuir o ânimo. Ele dizia: amada obediência, tu sabes quanto te amo e que de boa vontade por amor teu daria minha vida, mas vejo que aqui nesse caso é difícil falar. E tu mesma vês o rasgo da minha alma. Ah, não se torne inimiga. Não seja impiedosa comigo, né? Mandando eu falar coisas tão difíceis. Meu Deus, seja mais indulgente como quem tanto te ama. Venha comigo, você mesmo, e vejamos juntas o que mais convém dizer, né? Sobre tudo isso. Que ela tá puxando a orelha das pessoas, né? O Jesus tá puxando a orelha de um monte de gente, né? Assim parece que depois sua ira. E ela mesma ditava o que era mais necessário. Então, ela ajudava a Luísa a escrever o que era mais necessário, encerrando em poucas palavras todo o sentido das diferentes coisas a respeito da caridade. Beleza, ajudou a Luísa, né? Quase facilitou para a vida da Luísa. Embora às vezes quisesse ser mais detalhada, eu lhe dizia: basta, não vamos falar muito detalhe, não, vamos, um pouquinho de reflexão eles vão entender o que significa, né? Então ela nem queria dar muitos detalhes. Às vezes cedia a obediência, às vezes, né, ela cedia a mim, e assim parecia que estivemos de acordo para escrever tudo isso. Quanta paciência se necessita com esta senhora obediência, verdadeiramente senhora, né, porque era Jesus, né, estava ali ditando para ela. Porque basta que lhe seja dado o direito de dominar e muda seu aspecto, né, de um mansíssimo cordeiro, ela faz um sacrifício de trabalho e faz repousar a alma. Então, uma hora que ela ajuda bastante a Luísa a escrever, né? E aí ela se torna um mansíssimo cordeiro. E enquanto a alma dorme, esta nobre senhora o que faz? Ela está trabalhando, né? Ela está apressando-se no trabalho que tocava a alma. Então ela está fazendo um trabalho pela alma, facilitando a vida da alma. O que verdadeiramente faz assombrar qualquer mente humana inteligente e move os corações a amá-la, né? Ah, vou falar o que tem que falar. Seja feita a vontade de Deus. Me ajuda aí, vamos dar as palavras que eu falo. Então ela, né? Aí fica mais fácil porque ela se abandona, né? Agora, enquanto digo isso, no meu íntimo pensa: mas que coisa é esta obediência? De que está formada? Qual é o alimento que a sustenta? E Jesus fez-se ouvir, né? A sua voz harmoniosa no meu ouvido e disse: queres saber o que é obediência? A obediência é a quintessência do amor. Que lindo isso, né? Uau, quintessência do amor. O que quer dizer isso? A obediência é o amor mais fino. Então, é um amor muito, né? Muito chique, né? Muito, não sei explicar, mas puro, né? Um amor puro que a pessoa não coloca nada de si, ela tem que fazer exatamente o que foi dito para ela, né? Ela não tem nada de si, ela tem que obedecer estritamente o que foi pedido. Então é um amor puro porque vem direto do próprio dono da obediência, aquele que está dando a ordem, né? Então não tem nenhuma coisa romana ali. Só tem o ato feito para obedecer. Então, esse ato feito para obedecer é fazer a vontade de outra pessoa. E é a vontade de outra pessoa santa, poderosa, que só quer amar, que só quer fazer o bem. Então, você vai fazer exatamente o que a outra pessoa faz. Então, é a quintessência do amor, é o amor mais fino, mais puro, mais perfeito, porque não tem nada seu ali. Só tem a ordem, você obedece à ordem que está sendo dada, então é pura, puro, puro, puro de Deus, é o próprio Deus amando através da sua obediência, né? Então, por isso que é a quintessência do amor mais perfeito. É o amor mais puro, mais perfeito, extraído pelo sacrifício mais doloroso, porque a pessoa vai ter que abrir mão totalmente de si, fazer exatamente o que está sendo pedido, que é destruir-se a si mesmo para viver de Deus. A obediência, sendo nobilíssima e divina, não admite na alma nada de humano, nada. Então não pode pôr nada e que não seja seu. Por isso, toda a sua atenção é destruir na alma tudo o que não pertence à sua nobreza divina. Então, a pessoa tem que fazer estritamente aquilo que foi pedido para ela. Nem mais nem menos, nem mais nem menos. Como é o amor próprio? Então, se a Luísa não escrever, porque ela não quer ouvir alguma reclamação do sacerdote sobre o que ela escreveu, ela vai prejudicar, né? Imagina, eu vou escrever sobre sacerdotes que têm interesses e ganham dinheiro em torno dos sacramentos. Meu Deus, se eles vão me xingar, eles vão me xingar. Então não pode pensar em si mesmo.
Ah, eles vão me xingar. Amor próprio, amor próprio. Não pode pensar em si mesmo. Tem que obedecer estritamente. Eu não vou ter que escrever tudo, 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 do jeitinho que Jesus está pedindo, custe o que custar, seja o que Deus quiser. E o que seja o que Deus quiser, né? Então é um sacrifício mais doloroso, mais difícil mesmo. Que a pessoa mata tudo que tem de si para fazer a vontade de Deus. E feito isso, pouco lhe interessa que seja ela sozinha que se esforce e se fatigue por isso, deveria fazer a alma, e a esta a faz repousar tranquilamente. Finalmente, a obediência sou eu mesmo. Então, é o próprio Jesus, né, que é a obediência. E ele ajuda, se a pessoa fez, ele ajuda a pessoa depois. Ele segura as pontas. Quem pode dizer como fiquei maravilhada e estática ao ouvir este falar de Jesus abençoado? Ó, santa obediência, como és incompreensível! Eu me prostro a teus pés e te adoro. Peço que sejas meu guia, minha mestra, luz no desastroso caminho da vida, para que, guiada, ensinada, escoltada por tua luz puríssima, possa com segurança tomar posse do porto eterno. Acabo por me esforçar quase para sair desta virtude da obediência, né, Lana? Quase para sair, né? Senão nunca mais falaria. É tanta luz que eu vejo dessa virtude que poderia escrever sempre sobre ela, mas outras coisas me chamam, por isso faço silêncio e sigo de onde deixei. Então ela tem muita coisa mais para falar, mas ela vai continuar. Então vi meu doce Jesus aflito, e lembrando que a obediência me havia dito que rezasse por uma pessoa com todo o coração e confiei. Então a obediência ao padre, né, que pediu para ela. Minha filha, que faça de maneira que todas as suas obras resplandeçam só de virtude, né, com a intenção, né, da virtude. Mas especialmente lhe recomendo que não se intrometa nas coisas de família. Então, é alguma pessoa que ela está rezando que tem a ver com padre, né, família de padre. Então, não mexe com coisa de família. Se tem alguma coisa que se desfaça dela, se não tem, não quero que se intrometa, né? Então, se tem alguma coisa que ele, né, que não vai se desfazer da família, vai ficar preso na família, né? Tá, vai ser complicado, né? Então, se não tem, não quero que ele se intrometa. Então, é o padre, tá pedindo para ela rezar de uma forma muito especial para alguém da família dele. E aí, né, ele vai pedir, e aí, o que Jesus falou sobre minha família, sobre o fulano, né? Então, Jesus está falando para ela que não quero que se intrometa nessas coisas de família. Se tem alguma coisa que se desfaça desse problema, quanto antes. Se não tem, não quero que se intrometa em nada, que deixe que as coisas sejam feitas por quem deve. Então, advogado, né, pai, irmão, né, a herança, deixa que se resolva lá no cartório, essas coisas. E ele permaneça livre, que ele não se intrometa, né? Sem se enfatigar, né? Se enfatizar nas coisas terrenas, né? Cuidar dessas coisas de herança, não sei o que lá. De outra maneira, viria a incorrer na desventura dos demais. Ficaria também envolvido na bagunça, que a princípio, tendo querido intrometer-se em alguma coisa de família, depois de todo o peso ter ficado nos seus ombros, e eu somente por minha misericórdia que permiti que não prosperassem, mas sim que empobrecem, e assim fazê-los tocar com a mão como inconveniente é a um padre meu enlamear-se nessas coisas terrenas. Então acabou que não deu certo. Ele não deixou as pessoas prosperar, porque elas fizeram ele se meter com coisa que não devia. Enquanto palavra que saiu da minha boca, que aos ministros do meu santuário, desde que não tocasse as coisas terrenas, jamais lhe faltaria o alimento cotidiano, né? Que é a comida, né? Que é a parte material, né? É justamente herança, gente. Com certeza tem a ver com herança. Agora, se a estes eu os houvesse feito prosperar, teriam lameado seu coração, e não teriam prestado atenção nem a Deus, nem às coisas pertencentes ao seu ministério. Agora, aborrecidos, cansados do seu estado, querem libertar-se, mas não podem, e isto é em castigo pelo que não deveriam fazer. Complicado, hein? Complicado. Não tenho muito o que falar sobre isso, não, mas Jesus está colocando no meu coração que tem a ver com herança, e aí que ele não gosta que os padres mexam com isso, que daí ele não faz essa situação prosperar e prejudica, né? Porque não quer que essas pessoas se metam com isso, que o padre dele se mete com isso,
e ele ainda fica aborrecido porque está preso, né, à igreja, está cansado do seu estado de ser padre, querem sair desse estado, mas não podem, né? E isso tem castigo pelo que não deveriam fazer, tá vendo? Depois lhe confiei ao enfermo, aí tudo bem. E Jesus me mostrava suas chagas, que lhe tinha feito aquele enfermo. Então Jesus mostrou para ela as chagas que o enfermo fez contra ele. Eu tentei suplicar-lhe, aplacá-lo, repará-lo, e parecia que as chagas se fechavam. Beleza. E ele fala assim: você fez hoje o ofício de médico, muito experiente, cuidou das minhas chagas, né? Que procurou não só aliviar de ligar, mas também curar as chagas que me fez esse enfermo, né? Reparando todos os pecados do enfermo, né? Por isso sinto-me muito aliviado e aplacado. Então compreendi que rezando pelos doentes, né? Pedindo, aplacando, reparando pelos doentes, faz-se o ofício de médico a Jesus, curando Jesus, que sofre, né? Nele o sofrimento desses enfermos. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia. Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, ó divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do livro do céu, texto do tema 63, volume 2, capítulos 80, outubro 3 de 1899. Divergências com a obediência e como esta é o próprio Jesus. Jesus é a própria obediência, né? Ele fez tudo, quando ele veio ao mundo, ele fez tudo o que o Pai lhe havia pedido. Então, ele nos deu o exemplo da plena obediência, da plena confiança, da plena entrega ao Pai. É maravilhoso demais. Esta manhã, Jesus continuava fazendo-se ver afligido. Eu não tinha coragem de dizer uma palavra ao meu pacientíssimo Jesus, por temor de que voltasse a lamentar-se pelo estado religioso. E isto porque a obediência quer que escreva tudo. Também no que diz respeito à caridade do próximo. E isso é tão penoso para mim que tive que lutar a braço partido com a senhora obediência. Então Jesus estava aflito, né? E Luísa não queria perturbá-lo, né? Porque ele estava por temor de que voltasse a lamentar-se pelo estado religioso. Então,
Jesus estava aflito. E ela achou que era pelo estado religioso, né? Como está os religiosos, né? E isso porque a obediência quer que escreva tudo. Então ela não quis mexer na ferida ali para ela não precisar escrever, né? Porque ela tem que escrever tudo. Também no que diz respeito à caridade do próximo. E isso é tão penoso para mim que tive que lutar a braço partido com a senhora obediência. Então, ela teria que escrever, né, tudo contra a situação do estado religioso, das pessoas religiosas, né? E ela também estava lutando contra a caridade do próximo. Ela não queria expor as pessoas, né, por caridade. E ela está dizendo que é muito penoso, né, para ela, que ela teve que lutar com o braço partido com a senhora obediência. Então ela lutou a obediência, né? Ela sentindo que tinha que fazer e ao mesmo tempo ela achando complicado, né? Aqui tomou seu aspecto de guerreiro potentíssimo, armado com suas armas para me dar a morte. Nossa Senhora, era a obediência, né? Ela tinha que obedecer. Na verdade, me encontrei em tais estreiteza que eu mesma não sabia o que fazer. Então, ela estava assim, como se diz, encostada na parede, né? Ela tinha que fazer, né? Mas ela ainda não sabia o que fazer, né? Escrever segundo a luz com a qual Jesus me fazia ver a caridade do próximo me parecia impossível. Então, Jesus estava mostrando para ela. Ela deveria escrever a situação, mas com caridade, né? É como ele fala conosco, né? A gente tem que, por exemplo, corrigir as pessoas, mas corrigir com caridade, né? Não com qualquer interesse, qualquer coisa que você. Se você for corrigir uma pessoa, mas com amor e com caridade, é muito melhor do que você ir corrigir com raiva, né? Com qualquer sentimento, né? Que não seja a caridade. Me sentia ferir o coração por 1000 espinhos. Me sentia amadurecer a boca e diminuir o ânimo a lhe dizer: Amada obediência, tu sabes quanto te amo e que de boa vontade, por amor teu, daria a vida. Mas vejo que aqui não posso, e tu mesma vês o rasgo da minha alma. Então pensa bem, ter que falar, né, com um religioso, né, ou mostrar a um religioso o que ele está fazendo de errado. É muito complicado isso, né, para uma leiga, né? É muito complicado mesmo. Ah, não se torne inimiga, não seja impiedosa comigo. Então, não, eu tenho que fazer isso. Como que eu vou fazer isso, né? Seja mais indulgente com quem tanto te ama. Quer dizer, não peça isso para mim. Sabe que eu te amo, obediência, né? E você está me pedindo uma coisa muito difícil. Venha comigo, você mesma, e vejamos juntas o que mais nos convém dizer. É igual eu que fui levar a divina vontade por sacerdote e ele virou as costas, né?
e não falou mais nada no assunto. Não tocou nada no coração dele. E ele continua lá sendo o empreendedor da igreja. Está meio semelhante aqui. Assim parece que depois da sua ira e da mesma ditava o que era mais necessário, encerrando em poucas palavras todo o sentido das diferenças, coisas a respeito da caridade, embora às vezes quisesse ser mais detalhada, e eu lhe dizia: basta que com um pouco de reflexão entenda o que significa. Não é melhor encerrar numa palavra todo o significado do que em tantas palavras? Então, ela está querendo simplificar, né, aquilo que ela deve fazer, a correção que ela deve fazer, ela quer simplificar por causa da caridade, né, que está atormentando ela, né? E como ela tem que obedecer, ela queria simplificar, né? Às vezes cedia a obediência, às vezes eu. E assim parece que estivemos de acordo. Então, às vezes ela obedecia, às vezes ela fazia a vontade dela mesma, né? Quanta paciência se necessita com essa bendita Senhora obediência. É verdade. E a obediência nos aborrece. Ela fica nos cutucando. Você tem que fazer isso. Você tem que ir lá no padre e fazer, perguntar para ele sobre a divina vontade, né? Por que que ele está tardando tanto em conhecer a divina vontade, né? Está deixando de se enriquecer com ela e trazer isso para a comunidade. Quantas pessoas não estão aproveitando, né? E o tempo vai passando, né? É como a Aline já pôs aí o que o nosso pai falou sobre a nossa situação do mundo, né? E, e os sacerdotes retardando a, a, a sua volta total a Deus, né? A espiritualizar mais as suas comunidades, deixar essa situação de, de cuidar do prédio, cuidar de dinheiro aqui, festa dali, e não sei o que, sei que lá. Basta dessas coisas, né? A situação está pedindo espiritualidade, amor a Deus, voltar-se totalmente para Deus, né? Não está se enxergando a situação do mundo, parecem cegos. E ficam cuidando de fazer chá, de fazer não sei o que, fazer lá. Desse jeito, realmente é de se perder a paciência, viu, Luísa? Quanta paciência se necessita com essa bendita Senhora obediência, verdadeiramente Senhora, porque basta que lhe seja dado o direito de dominar e muda de aspecto pelo de um mansíssimo cordeiro. Ela mesmo faz sacrifício do trabalho e faz repousar a alma com o seu Senhor. Então, é a obediência que ela está falando, né? Que ela tem é, ela tem que acontecer a obediência e repousar no Senhor, né? Seja feita a tua vontade, Senhor. E enquanto a alma dorme, esta nobre senhora, o que faz? Ela está usando de sua testa, apresentando-se no trabalho que tocava a alma e que verdadeiramente faz assombrar a qualquer ser humano inteligente e move
os corações e a amá-la. Então, a própria obediência, ela faz isso, né? Ela, à medida que você obedece, né? Ela faz assombrar a qualquer mente humana e inteligente. Nossa, tomei com pigarra. E move os corações a amá-la, a amar a obediência. É urgente, né? É urgente que volte-se a obediência ao Pai. Porque o mundo já mostra que já se jaz no maligno, né? E as pessoas estão preocupadas com coisas, coisas e mais coisas. Mesmo os sacerdotes. Agora, enquanto digo isso, no meu íntimo penso, mas que coisa é esta obediência? De que está formada? Qual é o alimento que a sustenta? E Jesus faz ouvir a sua voz harmoniosa no meu ouvido, que diz: Queres saber o que é a obediência? Então, essa voz harmoniosa da obediência, né? É Jesus que vem falar a ela, né? E ele pergunta: quer saber o que é obediência? A obediência é a quintessência do amor. Quer dizer, é a maior, né? A maior parte do amor. É o melhor que se há do amor. A obediência é o amor mais fino, mais puro, mais perfeito, extraído pelo sacrifício mais doloroso, que é, que é destruir-se a si mesmo para viver de Deus. Nossa, eu tô péssima agora. Então, você vai se destruir para você obedecer. Vai obedecer a Deus. É isso que a humanidade precisa hoje, se ela quiser se salvar, né? Se as pessoas quiserem se salvar, elas precisam esquecer de si mesmo e obedecer a Deus plenamente. Que é destruir-se a si mesmo para viver de Deus, exatamente. Destruir a si mesmo e viver de Deus. A obediência, sendo mobilíssima e divina, não admite na alma nada de humano e que não seja seu. Por isso, toda a sua atenção é destruir na alma tudo o que não pertence à sua nobreza divina. Então, para você obedecer, ser uma pessoa plenamente obediente, o que tem que fazer? Tem que destruir na alma tudo o que não pertence à nobreza divina, que é o amor próprio. Destruir o amor próprio. E, feito isso, pouco lhe interessa que seja ela sozinha, que se esforce e se fadigue. Por isso, deveria fazer a alma, e a esta faz repousar tranquilamente. Então, mesmo que seja alguma coisa que te vai fatigar, né? Não interessa, né? Você repousa na obediência. Você simplesmente faz o que Deus mandou e que muitas vezes não é fácil, né? Não é fácil. E repousa em Deus, Ele que vai fazer o resto. Finalmente, a obediência sou eu mesmo, é Ele mesmo, é Deus mesmo.
Deus é a própria obediência. Jesus é a própria obediência. Ele não veio aqui para obedecer tudo o que o Pai lhe mandou fazer. Ele é a própria obediência. E quem pode dizer como fiquei maravilhada, estática, ao ouvir este falar de Jesus abençoado? Né? Então ela ficou, né, maravilhada, né? Ó santa obediência, como és compreensível. Eu me prostro a teus pés e te adoro. Peço-te que sejas meu guia, mestre. Então, meu guia, meu mestre, quer dizer, obedeça, obedeça, que você vai estar sendo guiado por Deus, né? Deus vai ser seu mestre. Deixe a obediência te guiar. A luz no desastroso caminho da vida. Então, você obedecendo, você está na luz. Você está na luz, porque você vai matar a sua vontade. E você vai fazer a vontade de Deus na obediência, né? E no amor, né? Para que, guiada, ensinada, escoltada por esta luz puríssima, possa com segurança tomar posse do porto eterno. Agora eu pensei, às vezes a gente tem uma inspiração, como eu tive de uma amiga minha, né? Ela é uma boa pessoa, mas ela, você vai falar de Deus, ela desvia a conversa, né? Nesse movimento que nós estamos tendo aqui, dos 3 dias de escuridão, essas coisas, né? E me veio à mente, ela mora sozinha na praia. No momento ela está aqui, né? Visitando a família, e ela vem também para ir usar os médicos daqui, né? Mas ela mora sozinha, é uma pessoa que tem muito medo, mas mesmo assim ela mora sozinha, ela tem medo de tudo. E ela tem o dom de fazer velas. Ela faz velas lindas. Eu tenho um monte de vela aqui dela linda que ela me deu de presente, que eu já levei para ser abençoadas, né? E vou levar mais. E eu pensei de falar para ela, né? Dela fazer esse apostolado, vamos dizer isso, né? Esse apostolado nesse momento que nós estamos vivendo, dela fazer as velas com a intenção de levá-las, ela ir à missa, levar ao padre para abençoar e ela entregar para as pessoas, né? E podendo também, eu vou mandar o vídeo dos 3 dias de escuridão, e podendo também explicar que pode haver esses 3 dias de escuridão, mas a vela e as suas orações, né? Que vai ter que ter oração nesse período, né? As suas orações vai te libertar do pior, inclusive do medo. Ela pode até morrer de medo, de tanto medo que ela tem, né? E ela indo à missa já vai preparando o coração dela. Então quer dizer que me veio essa inspiração. Vamos dizer isso agora nesse texto. Me veio essa inspiração e ou eu posso fazer, ou eu não posso fazer, né? Deus dá toda a liberdade para a gente. Mas como eu quero estar na santa obediência, eu vou fazer. Eu vou conversar com ela sobre isso. E se ela aceitar, aí é outra coisa, né? É problema dela. Se ela aceitar, ela vai estar fazendo um apostolado, né? Ela, como ela tem esse dom e ela dá velas mesmo, ela gosta de dar velas de presente, lindas as velas dela, né? Cada uma mais linda que a outra. Ela pode fazer até velas simples e com esse objetivo.
né? Qual é o que eu quero dar exemplo? A minha obediência da inspiração. Deus me deu essa inspiração. Ou eu obedeço ou eu não obedeço. E qualquer coisa que aconteça, se vier os 3 dias de escuridão ou não vier, vai ser bom para ela, né? Porque ela vai estar fazendo alguma coisa por caridade às outras pessoas, e nisso Deus vai tocar o coração dela. Agora, por um esforço quase para sair dessa virtude de obediência, senão nunca mais falarei. É tanta a luz que vejo dessa virtude que poderia escrever sempre sobre ela. Mas outras coisas me chamam, por isso fico silêncio e sigo onde deixei. Então, ela diz que tem muita coisa para escrever sobre obediência, mas ela também tem que continuar o seu caminho de escrever, né? Aquilo que Deus a inspira, né? A obediência de escrever o que Deus a inspira. Olha aí, é a santa obediência que fez com que tudo chegasse a nossas mãos. A obediência da Luísa. Então vi meu doce Jesus aflito, e lembrando que a obediência me havia dito que rezasse por uma pessoa, com todo o coração, e confiei a Jesus. E confiei, não essa pessoa. Ela lembrou que ela tinha que rezar por uma pessoa, né? E então, ela confiou essa pessoa, né? Ao coração de Jesus. E Jesus veio falar com ela: Minha filha, não faça de maneira que todas as suas obras resplandeçam só de virtude, mas especialmente lhe recomendo que não se intrometa nas coisas de família. Se tem alguma coisa, que se desfaça dela, e não quero que ela se intrometa, que deixe que as coisas sejam feitas por quem deve, e ele permaneça livre sem se enfatizar nas coisas terrenas. De outra maneira, viria a incorrer na desventura dos demais. Então, aqui parece que está falando do confessor, do padre, né? Que é para não se intrometer nas coisas de família, né? Que as famílias resolvam as suas coisas, né? E sobre coisas terrenas, né? Materiais, que ele também não se intrometa nisso, não se interesse por isso, né? De outra maneira, viria a incorrer na desventura dos demais. Qual que é isso? Os interesses das pessoas pelo material, né? Pelas coisas materiais. Ficar presa nisso, em coisas materiais. Ainda mais um sacerdote, né? Que não é para se prender nos materiais. Que a princípio, tendo querido intrometer-se em alguma coisa de família, depois de todo o peso ter ficado nos seus ombros. Então ele se intrometeu e depois tudo ficou nos ombros dele, né? Então não, deixe, né? Jesus está mandando deixar, né? E eu somente por minha misericórdia tive que permitir que não prosperassem. Então, a misericórdia de Deus para fazer que as pessoas compreendam que estão erradas, ela tem que também não deixar que prosperem, né? Porque na abundância as pessoas não enxergam mais nada, só o material. Não enxergam mais Deus, só enxergam o material.
Mas se quem empobrece, e assim fazê-los tocar com a mão como inconveniente, é um ministro meu alamear-se nas coisas terrenas. Então, olha aí. É inconveniente, né? Que o ministro mexe com isso, com coisas terrenas, né? E talvez dê até briga ou qualquer coisa, nós não sabemos, né? E não é para mexer com coisas terrenas, o ministro dele. Enquanto palavra que saía de minha boca, que aos ministros do meu santuário, desde que não tocassem nas coisas terrenas. E hoje está tão misturado, está uma mistureba, né, de sacerdote administrando demais o dinheiro, né? É inconveniente demais. Eles põem os leigos, né, para fazer isso, mas eles já estão muito tomando as rédeas, né? Não confiando nas pessoas e preocupados, né, com essas coisas terrenas. E que a preocupação deles não é esta. A preocupação deles deve ser com as coisas celestes. E jamais faltaria o alimento cotidiano. Então, para ele não precisa ter medo que vai faltar o alimento. Que quem provê é Deus. Não é nem o trabalho dele, nem a preocupação dele com as coisas da terra que vai trazer o dinheiro. Vai ser Deus, vai ser Deus. Não adianta preocupar com isso, né? Conheça os fiéis, né? Conheça os fiéis que estão à sua volta e deixa na mão de um que sabe que ele é justo, né? Outra, você, o ministro, o padre, sendo espiritualizado, ele espiritualiza todos os que estão à sua volta. Agora, se ele estiver só preocupado com dinheiro, todos vão estar preocupados com dinheiro. Olha a diferença. É gritante a diferença. Agora, se estes eu o houvesse feito prosperar, teriam alameado seu coração e não teriam prestado atenção nem a Deus, nem às coisas pertencentes a seu ministério. Exatamente. Só ia prestar atenção que, opa, estamos prosperando. Opa, está dando certo isso. Olha essa festa, um monte de festa aqui, olha quanto dinheiro que rendeu. Essa seria a preocupação, né? Então, é tudo parecido, né? Se a gente se preocupar muito com as coisas nossas, terrenas também, na nossa casa, nós não vamos nos preocupar com as coisas espirituais. Agora, pensa bem, um padre se preocupar com coisas materiais e o espiritual vai para baixo. Aquilo que ele aponta vai ser aquilo que os seus fiéis vão seguir. Como que ele não enxerga isso? Estou pensando no meu aqui, que é empreendedor. Ai, meu pai do céu. Agora, aborrecidos, cansados de seu estado, querem libertar-se, mas não pode, e isto é em castigo pelo que não deveriam fazer. Então, aí eles ficaram cansados e aborrecidos, por quê? Porque mexer com dinheiro é triste. Nossa, só dá isso, aborrecimento e cansaço. Ao passo, e ficam, né, nesse estado, ao passo que se ele estivesse só cuidando da parte dele espiritual e deixado que outras pessoas cuidassem da parte financeira, sem ficar se preocupando, né? Se fizeram conforme ele, quer dizer, que ele acha que é ele que vai administrar corretamente tudo. Não, não é para ele administrar. É
para os leigos fazerem isso e ele cuidar da parte espiritual. Porque se ele cuida da parte financeira e não cuida da parte espiritual, o leigo não vai cuidar da parte espiritual, né? E aí quem vai cuidar da parte espiritual? Nossa, é terrível isso. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Divergências com a obediência e como está e como esta é o próprio Jesus. Esta manhã, Jesus continuava fazendo-se ver afligido. Eu não tinha coragem de dizer uma palavra ao meu pacientíssimo Jesus, por temor de que voltasse a lamentar-se pelo estado religioso. Isto porque a obediência quer que escreva tudo, também no que diz respeito à caridade do próximo. E isto é tão penoso para mim que tive que lutar a braço partido com a senhora obediência, a que tomou seu aspecto de guerreiro potentíssimo, porque ela estava com resistência, né? Armado com suas armas para me dar a morte. Na verdade, me encontrei com tais estreitezas que eu mesma não sabia o que fazer. Escrever segundo a luz com o qual Jesus me fazia ver a caridade do próximo parecia impossível. Me sentia ferir o coração por mil espinhos. Me sentia emudecer a boca e diminuir o ânimo e lhe dizia: Amada obediência, tu sabes quanto te amo e que de boa vontade por amor teu daria a vida. Mas vejo que aqui não posso e tu mesma vês o rasgo da minha alma. A não se torne inimiga, não seja impiedosa comigo. Seja mais indulgente com quem tanto te ama. Venha comigo você mesmo e vejamos juntas o que mais nos convém dizer. Assim parece que depôs sua ira e ela mesma ditava o que era mais necessário, encerrando em poucas palavras todo o sentido das diferentes coisas a respeito da caridade. Embora às vezes quisesse ser mais detalhada e eu lhe dizia, basta, que com um pouco de reflexão entenda o que significa. Não é melhor encerrar numa palavra todo o significado do que em tantas palavras? Então ela queria não dar tantos detalhes assim, né? Falar de uma forma que eles já entendam, mas não com tantos detalhes, né? É, é diferente, né? Porque a gente vê assim que Jesus, ele ensina a gente assim a falar, quanto mais claro for, melhor, né? Quanto mais palavras usar, melhor, para as pessoas entenderem. Então, tanta dificuldade, né, de entendimento mesmo das coisas de Deus, né? A pessoa cair em si, parece que a ficha não vai cair se você não dar detalhe, né? A ficha não cai quanto mais claro você não for, né? Então, assim, a gente não pode ter. Se Jesus tinha que você está falando, né? E aí é uma obediência também, né? Se Jesus te inspira a fale mais claro, fala essa palavra, aquilo que for vir espontâneo, você tem que falar na sua mente. Você não pode, isso eu não vou falar, não, né? Essa palavra eu não vou falar, não. Essa lousa eu não vou falar, não. Aí eu vou evitar tocar nesse assunto, né? Entendeu? Então, assim, a gente não pode pensar em nada, né? É caridade com o próximo. A gente não pode pensar assim, por respeito humano, né? Mas aquela pessoa vai se magoar se eu falar dessa forma, se eu usar essa palavra, se eu fizer esse comentário. Então, a gente tem que. Por isso que a gente tem que morrer, né? Não existir para ser obediente. Se pensar em si, é duas coisas totalmente diferentes. Não obedece a Deus, não tem como. Não tem como. É uma inimiga, né, da obediência. Porque a obediência é você seguir exatamente o que Deus te falar, te pôr, para fazer, para falar. É você obedecer certeira aquilo que Ele colocar. Sem inventar nada, sem aumentar nada, sem diminuir nada. Unicamente seguir o fluxo, né, do que Ele colocar. Mas se você tiver alguma trava, né, tiver alguma barreira de amor próprio, de respeito humano, aí acaba tudo, estraga tudo o trabalho, né? Então não pode, né?
É uma coisa horrível, né? É uma coisa assim que parece que é uma caridade com a pessoa, mas não é, né? Não é verdadeira caridade, né? Não é mesmo. Porque você está privando aquela pessoa de receber uma palavra que vai mudar a vida dela, né? Que vai ser uma luz, um divisor de águas na vida dela, né? Então, o respeito humano é uma barreira gigante para a obediência. O respeito humano atrapalha tudo, trava tudo, né? É horrível, atrapalha todo o curso das coisas de Deus, né? Então aí é aquilo, né? Quando a pessoa tem resistência, parece que é um guerreiro à obediência, porque sente que faz guerra com você. Aquilo é difícil, né? De cumprir. É uma luta pra gente falar, né? Mas quando você já está habituado, quando você não pensa em si mesmo e só obedece, ela é cordeiro, ela é mansa, né? É, não tem briga, não tem problema, não tem, porque você mesmo não colocou problemas, né? A luz bateu em você e saiu, né? Sem empecilho, sem dificuldade. Você foi um canal solto, né? Um canal aberto para Deus. Então Deus não encontrou em você empecilhos para realizar aquele ato, né? É por isso que a gente tem que se desapegar de tudo, despojar de tudo, para Deus ter essa liberdade de usar de nós, né? De fazer o que Ele quer fazer através de nós. A gente não pode ter por obstáculos nenhum, né? Para Deus, né? Nunca, de jeito nenhum. Só obedecer o que está pedindo, sabe? Sem arrumar confusão, sem arrumar interpretação. Mas para que obedecer? Por que obedecer? Mas eu não tô entendendo, eu não tô querendo. Ai, mas será que tem que ser desse jeito? Sabe? Essas coisas assim. Só obedecer, que não tem erro. É divino, né? A obediência é algo divino. É de Deus, é o próprio Cristo em você, né? Que te dirigindo, né? Então, obedecer aquilo que Jesus, que a divina vontade coloca, né? E não por mais obstáculos. Então, é igual a experiência, o aprendizado que tivemos com esse diagnóstico, né? Foi apresentado o diagnóstico para ser feito. Ok. E foi dado muito claro, sabe? Olha, diferencie e fale sobre o que é a espiritualidade carnal. Pronto, obedeça. Ah, mas eu quero aproveitar e falar sobre. Não. Olha o que foi pedido para fazer, foi tão claro. Olha o que Jesus está pedindo. Assista esse vídeo, né, para você compreender né, e se alimentar do conteúdo ali. Assista o vídeo e depois responda. O que você entende do que é espiritualidade carnal? Pronto, não foi isso que foi pedido. Então você fica assim, ah, mas eu tenho que ver e mostrar que eu sei um monte de coisa, deixa eu ir lá ver o vídeo e decorar o que tá falando lá e comentar também. Ah, deixa eu aproveitar e aliar umas coisas que eu já vi também. Não, isso tudo é problema que a gente arruma. É ser simples, sabe? A obediência é simples, muito simples, ela é muito clara, né? Ela é uma coisa clara, ela não é uma coisa que a gente cria, inventa e exagera ou distorce. Ela é aquilo ali, né? Então, olha, então eu entendi o que é para fazer, então deixa eu fazer, mas não como uma regra, sabe? Não é regra. Quando você vê as coisas como regra, você fica, ah, eu tenho que fazer. Ah, que se eu não fazer, vão me xingar. Ah, eu tenho que fazer isso. E tem que ser assim, 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 assado, que não sei o quê. Não é assim, né? É amor, é Jesus que está te pedindo, né? E tem um propósito nisso, né? Então assim, é tudo ver como amor, né? Como que Jesus está assim te moldando, né? Te ensinando, né? Te colocando no eixo, né? Então assim, obedecer o que ele falar por amor, sabe? Por amor. Não é um sentimento de obrigação, deixa eu mostrar que eu fiz nada disso. É por amor a Deus, né? Então, é diferente demais quando para nós é vista dessa forma, né? Então, assim, ser simples, né? A obediência parece que ela torna a gente a pessoa simples,
Porque é aquilo que Deus te dispor para conseguir fazer do jeito que Ele dispor. E se você obedecer o que a vontade de Deus te proporciona, como ela proporciona, sem arrumar confusão, sem inventar moda, entendeu? Então, assim, tudo caminha numa leveza muito grande, né? Ela torna a sua vida mais leve, entendeu? Torna as coisas mais leves, né? Você não fica nessa perturbação que a gente falou ontem, né? Não fica. Você obedeceu a Deus, você não fica perturbado. Você fica perturbado se não obedecer. Aí você sente mesmo essa guerra, né? Aí você sente mesmo, você sente assim, não sei, dá esse sentimento assim, muito forte. Que eu sinto assim, sabe? Se eu não obedecer o que Jesus está falando, aquilo que está propondo, dá uma sensação assim mesmo de que é o fim da picada, sabe? Uma coisa assim muito forte, assim, mas não assim de regra, de medo, mas eu acho que é de respeito, né? É uma responsabilidade que a obediência te coloca. Uma responsabilidade com o que você está lendo, com o que você está aprendendo, entendeu? Vai criando em você, assim, um respeito muito grande por Jesus, né? Também, sabe? É nesse sentido, sabe? Então dá uma sensação assim, na hora que eu estava ouvindo a meditação, né? Tô ensinando Jesus, às vezes dá uma sensação de que se a gente não obedecer, a gente vai ser fulminado. É o fim da picada, é o ó. Se a gente se desviar do que o Senhor está falando, do livro do céu, se a gente dá as costas para tudo isso aqui, Senhor, né? E ir contra, dá uma sensação de que você é fulminada mesmo, assim, sabe? Já era, é uma sensação muito ruim, né? Mas não é um temor, né? É uma coisa assim, mas não por regra, não por ai meu Deus, ai deixa eu obedecer que Jesus tá com a metralhadora ali para me metralhar se eu não obedecer, não é assim não. Mas é no sentido assim de que é coisa séria o que a gente está aprendendo. Que se a gente não obedecer o que está falando, se a gente ficar voltando, ele fala, filha, não pensa em si mesma. Desapegue de tais coisas. E se a gente insistir com aquilo, dá uma coisa muito ruim mesmo, entendeu? Sentimento assim de ser muito, sabe? Você fala, seja simples, não pense em si mesma, vive nesse abandono a mim, né? Né? Nessa paz de esperar das circunstâncias que eu mandar, sem desespero, sem nada. Atenção, pede atenção, tudo que fala. Aí é a essência, né? É uma coisa mais pura e sagrada o que ele diz. É muito puro e sagrado. Por isso que é a quintessência do amor. É a coisa mais pura e sagrada, né? O que ele diz. O que Jesus te pede para fazer é a coisa mais pura e sagrada que você possa imaginar. É mais do que você por preservar o amor de alguém humano na terra, você vai e deixa de fazer a vontade de Deus. Entendeu? Que é a coisa mais essencial, entenda assim, que a palavra de Deus e seguir o que está falando é a coisa mais essencial que existe, entendeu? A coisa mais pura. Assim, fazer as coisas do jeito que ele põe é o mais puro também, sabe? E às vezes é o mais simples, às vezes não é o mais bonito, o que tem mais glamour. Mas você não liga para isso, porque se fosse glamour, estragava tudo. A essência, o bonito, o mais puro é fazer do jeito que ele pedir. É fazer as coisas do jeito que ele quiser. Inventar, aumentar, complicar, não tem graça. Entenda assim, que é o mais puro do amor mesmo, é aquele que obedece. Se a pessoa não obedece a Deus, como que ela vai falar que ama, né? Se ela não obedece a palavra de Deus, se ela não obedece a Jesus, se ela não ouve Jesus e obedece a Jesus, então, como que vai falar assim que aquele que é um amor verdadeiro? Sem obediência, né? Entendeu? Então, assim, tipo assim. Então, às vezes, cedia a obediência. Às vezes, cedia a obediência. Às vezes, eu. E assim parece que estivemos de acordo. Quanta paciência se necessita com esta bendita ser obediência? Verdadeiramente senhora, né? Porque ela impera, né? A palavra dela que é, né? Porque basta que lhe seja dado o direito de dominar,
Ela que manda, entendeu, amor? E ela que é a dona da casa, né? E muda seu aspecto pelo de um mansíssimo cordeiro. Então, porque basta que lhe seja dado o direito de dominar, quando ela tem o direito, a liberdade, ela muda o seu aspecto pelo de um mansíssimo cordeiro. Ali eu sou cordeiro nessa alma, né? Não estou tendo dificuldade de... que ela não está se opondo a me obedecer. Então, não preciso sair fazendo guerra com ela, né? Ela mesma faz o sacrifício do trabalho e faz repousar a alma com o seu Senhor. É assim mesmo. Eu entendo assim, que quando você propõe obedecer, fala assim, homem propõe, Deus dispõe. Deus dispõe em tudo. É o que você tem que... te ilumina, te dá graça, abre os caminhos. Tipo, ele que faz toda a ajuda, entendeu? O sacrifício do trabalho, você acha que é seu? Porque você fala, ai meu Deus, mas é um sacrifício tão grande fazer isso. Você só tem que dizer fiat sim e falar, tá bom, Senhor. Mas quem vai realmente fazer o trabalho duro? Quem realmente faz, né? Não é você. A gente é muito encrenqueiro, né? A gente já fica pensando assim, mas a gente fica olhando para nós, para nossa força. Mas vai ser difícil isso, Senhor, é muito duro, é muito complicado fazer isso, é muito difícil. Gente, o sacrifício é todo, você for olhar, é todo dele, que vai abrir os caminhos, que vai conduzir, que vai te dar um... Ah, filha, pesquisa um vídeo tal, você aprender isso, faz isso ali. Sabe, que vai dispor as coisas, né, para você estar fazendo aquele trabalho todo. Então, o sacrifício por trás, a batalha espiritual por trás disso, entendeu? E às vezes você vê só o seu muro ali, né? E acha que é enorme, sua montanha, né? A sua pequenez parece ser gigante, mas gigante é o trabalho que Deus realiza, entendeu? Isso que é grande, você tem que ver a grandeza de Deus, né? Então, e você repousa, porque você não conta com as suas forças. Não é em você que você vai esperar nada. Quem é que faz todo o movimento aqui, ó? Enquanto a alma dorme, porque a alma não fica enchendo o saco, pondo obstáculo? Esta nobre senhora o que faz? Essa... ela que tá suando a sua testa, filha. É ela. Jesus pede o que de nós? A nossa vontade. Ele fala que é ele que tudo fará. Entendeu? É ele que se restringe em nós. É ele que vem com a sua força. É ele que dá a graça. O trabalho, o sacrifício, quem fez? Vem todos os méritos de Cristo. Quem suou a testa mesmo? Quem alcançou os méritos, né? Entendeu? Quem deu a graça, se a gente... Quem deu toda a graça? De onde que vem todo o bem? Toda a graça para fazer as coisas, toda a ajuda. Quem provém todo o recurso para fazer as coisas, entendeu? Então, assim, então, a alma, ela fica perturbada se ela contar com ela mesma. Sabe como eu vou? Ai, meu Deus, mas eu não tenho isso, não tenho aquilo, eu não tenho isso, mas eu não posso fazer isso, não dá pra fazer isso. Ai, meu Deus, daí eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer não sei o que outro. Entendeu? É complicado, né? Não é que não tenha um esforço da pessoa, né? Não tem atitude da pessoa se mover e o sacrifício mesmo da pessoa de se doar, né? Mas assim, mesmo assim, não é dela, não é com ela que ela conta. Essa força não foi dada para ela. Quem deu? De quem vem? De onde vem? Quem é o fornecedor de todo bem? Vem dos méritos de Cristo, da vida de Cristo, né? Então, é igual aqui, a Luísa fica assim para escrever, mas quem vai dar para ela? Quem vai dirigir tudo que ela vai escrever? Quem é? Então, por isso que fala, né? Ela está suando a testa, apressando-se no trabalho que tocava a alma e que verdadeiramente faz assombrar a qualquer mente humana inteligente e move os corações a amá-la. Uau! Daqui a pouco eu vou continuar aqui, tá? Deixa eu tirar aqui. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas
diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, 3 de outubro de 1899. Divergências com a obediência e como esta é o próprio Jesus. Esta manhã, Jesus continuava fazendo-se ver afligido. Eu não tinha coragem de dizer uma palavra ao meu pacientíssimo Jesus, por temor de que voltasse a lamentar-se pelo estado religioso, e isto porque a obediência quer que escreva tudo, também no que diz respeito à caridade do próximo. E isto é tão penoso para mim que tive que lutar a braço partido com a senhora obediência, a que tomou seu aspecto de guerreiro potentíssimo, armado com suas armas para me dar a morte. Na verdade, me encontrei em tais estreitezas que eu mesma não sabia o que fazer. Escrever segundo a luz com a qual Jesus me fazia ver a caridade do próximo me parecia impossível. Me sentia ferir o coração por 1000 espinhos, e me sentia emudecer a boca e diminuir o ânimo, e lhe dizia: Amada obediência, tu sabes quanto te amo e que de boa vontade por amor teu daria a vida. Mas vejo que aqui não posso, e tu mesma vê o rasgo da minha alma. Não se torne inimiga, não seja impiedosa comigo, seja mais indulgente com quem tanto te ama. Venha comigo você mesma e vejamos juntas o que mais nos convém dizer. Então ela estava aí numa luta com a obediência, Jesus aflito, e ela não tinha coragem de dizer uma palavra para ele, porque ela já estava com medo. Se eu abrir a boca, Jesus vai começar a continuar aquele assunto de lamentar pelo estado dos religiosos, né, que é o texto anterior. No trecho anterior ele estava falando dos sacramentos, né, da situação dos sacramentos e dos religiosos que age por interesse, e ela não queria de jeito nenhum escrever sobre isso. E a obediência quer que escreva tudo. Então, tudo que Jesus falasse, ela teria que escrever. E ela falou: não vou nem falar com ele, porque ele vai falar, e se ele falar, eu vou ter que escrever. Então, eu nem falo nada. Não tinha coragem de dizer uma palavra. E também queria que escrevesse sobre, a obediência também queria que ela escrevesse sobre a caridade do próximo. E era muito penoso para ela, que tive que lutar a braço partido, tipo uma luta, né, de braço com a senhora obediência, a que tomou seu aspecto guerreiro potentíssimo, armado com suas armas para me dar a morte. Aí Jesus fala, aí ela fala, assim parece que depois sua ira, né, quando ela falou, venha comigo você mesmo e vejamos juntas o que mais nos convém dizer. Quando ela começou a se render, a obediência vem. A obediência depõe sua ira e ela mesma ditava o que era mais necessário, encerrando em poucas palavras todo o sentido das diferentes coisas a respeito da caridade, embora às vezes quisesse ser mais detalhada e eu lhe dizia, basta, que com um pouco de reflexão entendam o que significa. Não é melhor encerrar numa palavra todo o significado do que em tantas palavras? Às vezes a obediência cedia, às vezes eu. E assim parece que estivemos de acordo. E aí ela falou, não vamos falar tanto, né? É um assunto difícil que ela não queria escrever. Aí ela ficava lutando para não escrever com tantos detalhes, né? Para a gente mesmo, quando lesse, fizesse uma reflexão para entender melhor
o que estava escrito em poucas palavras. Às vezes cedia a obediência, às vezes eu, e assim parece que estivemos de acordo. Quanta paciência se necessita com esta bendita senhora obediência, verdadeiramente senhora, porque basta que lhe seja dado o direito de dominar, e muda seu aspecto pelo de um mansíssimo cordeiro. Ela mesma faz o sacrifício do trabalho e faz repousar a alma com seu senhor. E enquanto a alma dorme, esta nobre senhora faz o quê? Ela está suando de sua testa, apressando-se no trabalho que tocava a alma. O que verdadeiramente faz assombrar a qualquer mente humana inteligente e move os corações a amá-la. Então, a obediência é uma potente guerreira se a alma fica resistente. Então, o que a gente pode entender disso aqui que ela está explicando, né? Deus quer uma coisa. Se você faz o que Ele quer, Ele mesmo que vem fazer em você, Ele que vai fazer o trabalho. Mas se você resiste, você não quer fazer, não quer, coloca resistência, aí que vem essa luta, né? Essa luta com a obediência. Fica lutando com a obediência. O que significa isso? Lutando com a obediência. Você fica resistente. Você não aceita fazer do jeitinho que Deus está falando. Aí você fica ali num sofrimento, numa guerra, numa inquietação, né? Mas quando você se abandona em Deus e vê tudo de forma muito simples, né? A obediência é muito simples. Deus fala, ele dá todas as coordenadas, ele quer falar, igual nesse caso aqui. Eu quero falar, é para escrever tudo que eu falar. Se você vai e escreve tudo que ele falar, pronto, ele que vai escrever através das suas mãos. Ele que vai colocar todas as palavras para você escrever. Não vai ter problema, né? Vai ficar tudo em paz, vai ficar tudo numa felicidade constante. Tudo tranquilo. Mas se ele pede, aí você fica, não, mas eu não quero falar sobre isso. Às vezes acontece isso com a gente, por exemplo, a gente está lendo um texto, você está fazendo a meditação, por exemplo. E aí você vê, Deus mostra exemplos na sua mente, mostra situações da sua vida ou da vida de alguém, alguma coisa que você viu para exemplificar o que ele está falando ali no texto. Igual ele estava falando do estado dos religiosos. Aí você está lá lendo um texto, no volume 10 tem muito, que ele fala muito sobre, por exemplo, né? Ele fala muito sobre o estado da igreja, o estado lamentável da igreja, dos sacerdotes. E aí aí você viu, a gente sempre tem, ou sabe de alguma história, sempre vê algum exemplo assim real de alguma coisa do que Jesus está falando. E aí você está lendo aquele texto e você nem, quando fala nessa parte, você pula, você nem quer entender direito. E vem na sua mente os exemplos e você não quer falar, e você fica resistindo ali, resistindo ao que Deus está pedindo. É Ele que está pedindo, Ele que está colocando esses pensamentos na sua mente para você falar, né? Aprofundar nesse texto e dar exemplo prático, assim, para a gente entender realmente o que Ele está falando. E a gente fica resistindo. Eu nem vou pensar nesse assunto, porque se eu começar a pensar nesse assunto, Jesus vai trazer esses pensamentos sobre isso. E eu não quero falar sobre isso, Jesus. Eu não quero. Eu não quero falar sobre esse assunto. A gente fica resistindo, né? Eu não quero falar desse assunto dos padres, dos sacerdotes, do estado da igreja. Eu não quero. Então, eu não quero tocar nisso. Não quero nem pensar nisso. Deus não pode desabafar com você, porque você não quer. Mas se você aceita tudo, dá plena liberdade para Deus falar o que Ele quiser e você fala com detalhes, tá tudo certo. Você dorme, é Ele que vai falar. É Ele que fala.
Agora, enquanto digo isso, no meu íntimo penso: mas que coisa é esta obediência? De que está formada? Qual é o alimento que a sustenta? Aí, assim, é igual aconteceu ontem, né? Não tem como não lembrar do que aconteceu ontem. Que Jesus pediu uma coisa muito simples pra gente. E ele dá todas as coordenadas do que era para fazer, né? O dia que é para fazer hoje o desafio lá para você ir lá falar o que você entendeu daquele vídeo para responder essa pergunta. Então você vai lá e faz de forma muito simples, né? Vai lá e faz e fala, sem colocar nada seu, que é o que ele vai falar, que Jesus vai falar, o que quer saber o que é obediência. É o mais puro amor, porque você morre para você, você não coloca nada seu, é só o que Deus quer. Só do jeito que ele quer, exatamente o que ele pediu. Então não tem nada seu ali, nada seu, é só para Deus, só o que Deus quer, puro, bem puro. Aí ela ficou, mas que coisa é esta obediência? De que está formada? Qual é o alimento que a sustenta? E Jesus faz ouvir a sua voz harmoniosa no meu ouvido que diz: queres saber o que é obediência? A obediência é a quintessência do amor. A obediência é o amor mais fino, mais puro, mais perfeito, extraído pelo sacrifício mais doloroso, que é destruir-se a si mesmo para viver de Deus. A obediência, sendo nobilíssima e divina, não admite na alma nada de humano e que não seja seu. Por isso, toda a sua atenção é destruir na alma tudo o que não pertence à sua nobreza divina, como é o amor próprio, como é o amor próprio. E feito isso, pouco lhe interessa que seja ela sozinha que se esforce e se fatigue, por isso devia fazer a alma. E a esta a faz repousar tranquilamente. Finalmente, a obediência sou eu mesmo. Meu Deus. Queres saber o que é obediência? A obediência é a quintessência do amor. A obediência é o amor mais fino, mais puro, mais perfeito, extraído pelo sacrifício mais doloroso, que é destruir-se a si mesmo para viver de Deus. A obediência, sendo nobilíssima e divina, não admite na alma nada de humano e que não seja seu. Por isso, toda a sua atenção é destruir na alma tudo o que não pertence à sua nobreza divina, como é o amor próprio. A obediência destrói o amor próprio. Porque, por exemplo, no caso da Luísa, da obediência que foi dada a ela, falar sobre os sacerdotes, sobre o estado dos sacerdotes. E Jesus estava falando coisas bem difíceis, falando, né? Que muitas vezes o sacerdote age por interesse, por exemplo, uma das coisas que ele fala. E aí ela fica, eu não vou escrever isso, porque a gente fica resistindo a falar ou a escrever. Eu não vou escrever, porque o que ele vai pensar de mim? Como que eu vou falar isso? Aí tem a questão do respeito humano, né? Você se é uma coisa que ia prejudicar ela, né? Tipo, por um amor próprio, você não fala o que tem que falar. Por um amor a você mesmo, pela sua estima, para não ter confusão para você não se prejudicar, você não fala. E aí, mas se você fala e obedece por puro amor a Deus, só porque Deus quer, eu falo, não importa comigo. Não importa o que vai acontecer comigo, eu vou fazer o que Deus está pedindo, vou falar. É um amor puro, você destrói o seu amor próprio. Só fica o amor a Deus. Não tem nada de seu ali. Só é o que Deus quer. E mesmo que isso te cause uma sei lá,
vai te destruir, né? Vai te destruir. Destrói seu amor próprio. Você não pensa em você. Você faz só por amor a Deus. Não pensa em você. Não pensa se vai doer, se vai ser difícil. Só vai lá e faz. Só vai lá e faz. Não pense em mais nada. Só vai e faz. Não pense em você. Então se destrói. Destrói o amor próprio. Porque você não pensa em você. Porque quando a gente resiste ao que Deus quer, é sempre pensando em nós mesmos, né? Não, eu não vou fazer isso porque eu não sei fazer. E se eu for fazer, alguém vai me corrigir, alguém vai me criticar. Então eu não vou fazer. Igual Jesus pediu pra gente falar, né? Jesus pediu pra gente falar, fazer o teste lá do nível de leitura. É sempre quando a gente não faz, no fundo, quando a gente não quer fazer, no fundo pode ter um amor próprio, que você fica pensando, eu não vou falar porque eu não sei falar. E se eu não sei, eu vou falar errado. E se eu falar errado, eu vou ser corrigida. E eu não quero ser corrigida. Se você voltar e for analisar, no fundo, é algo nosso. É um amor próprio, é um olhar para si mesmo. Né? Eu não vou falar porque eu não sei falar. E se eu receber uma nota 0? E se eu receber uma nota 1 de nível de leitura? Aí eu não vou fazer então, porque eu não quero essa nota. Tá vendo assim que sempre é um olhar para nós mesmos? É sempre uma coisa assim que puxa pra gente, de ficar no nosso eu, de querer manter a nossa estima, o nosso querer ser, sabe? Nossa, muito. Mas se você obedece, só obedece. Não pense em mais nada, tudo morre. Não pense em mais nada. Deus quer que eu vou lá e faço, que eu veja esse vídeo e fale e responda essa pergunta no WhatsApp da Aline hoje. Aí você só vai e faz. Ouve o vídeo e faz, vai lá e fala. E não importa mais nada. Você vive só um amor puro, puro, por amor puro a Deus. Só para fazer o que Ele quer. Não importa o que vai acontecer em direção a você. Não importa, você sacrifica. Sacrifica. Você fica sacrificada. A obediência, sendo nobilíssima e divina, não admite na alma nada de humano e que não seja seu. Por isso, toda a sua atenção é destruir na alma tudo o que não pertence à sua nobreza divina. O que a obediência quer, o objetivo da obediência é destruir o que não é divino. É nos destruir, nos sacrificar. Sacrificar o humano. É para a morte do eu. Porque se você faz só o que Deus quer, você está esquecendo totalmente de você. Entender assim? A obediência é essa destruição do eu. A atenção dela é destruir na alma que tudo que não é divino, é a destruição do humano. Porque quando você faz só o que Deus quer, só o que Deus quer, você está esquecendo totalmente de você. E fica só o que é divino. Você faz só o que Deus quer, só a vontade dele. E feito isso, pouco lhe interessa que seja ela sozinha que se esforce e se fatigue. O que deveria fazer a alma, ela falou, né? Se eu obedeço, é a própria obediência que faz tudo. Aí ela tá falando, eu não me importo. Se é eu que vou fazer. O que eu quero é destruir o que é humano e ficar só o que é divino. E a esta faz repousar tranquilamente. A alma fica repousando em Deus. Se você vive nessa obediência, sempre, sempre à vontade dele, você não resiste à vontade dele. Por isso que é uma vida de muita felicidade, né? A gente vive muito em paz, porque você não resiste ao que Deus quer. Você sempre quer o mesmo que Deus quer. E é a vontade dele que vai agir. Você repousa. Você fica em paz, tranquilo. É Deus que faz. É a vontade dele que está fazendo.
Você não vive em oposição à vontade de Deus. Quem pode dizer como fiquei maravilhada e estática ao ouvir este falar de Jesus abençoado? Ó santa obediência, como és incompreensível! Eu me prostro a teus pés e te adoro. Peço-te que sejas meu guia, mestra, luz no desastroso caminho da vida, para que, guiada, ensinada, escoltada por tua luz puríssima, possa com segurança tomar posse do posto eterno. Acabo por me esforçar quase para sair desta virtude da obediência, senão nunca mais falaria. É tanta a luz que vejo desta virtude, que poderia escrever sempre sobre ela, mas outras coisas me chamam. Por isso faço silêncio e sigo onde deixei. Então vi meu doce Jesus aflito, e lembrando que a obediência me havia dito que rezasse por uma pessoa, com todo o coração a confiei, e Jesus me disse. Então a obediência vinha através do sacerdote. Ela viu Jesus aflito e lembrava que a obediência me havia dito que rezasse por uma pessoa. A obediência aqui é o sacerdote, que pediu para ela rezar por uma pessoa. E Jesus, aí ela, com todo o amor, confiou essa pessoa a Jesus. E Jesus disse: minha filha, que faça de maneira que todas as suas obras resplandeçam só de virtude. Mas especialmente lhe recomendo que não se intrometa nas coisas de família. Se tem alguma coisa, que se desfaça dela. Se não tem, não quero que ele se intrometa. Que deixe que as coisas sejam feitas por quem deve e ele permaneça livre, sem se enfatizar nas coisas terrenas. De outra maneira, viria a incorrer na desventura dos demais, que a princípio, tendo querido intrometer-se em alguma coisa de família, depois de todo o peso ter ficado nos seus ombros, e eu, somente por minha misericórdia, tive que permitir que não prosperassem, mas sim que empobrecem e assim fazê-los tocar com a mão, como inconveniente é ao ministro meu enlamear-se nas coisas terrenas. Enquanto, palavra que saiu da minha boca, que aos ministros do meu santuário, desde que não tocassem nas coisas terrenas, jamais lhes faltaria o alimento cotidiano. Agora, se a estes eu os houvesse feito prosperar, teriam enlameado seu coração e não teriam prestado atenção nem a Deus nem às coisas pertencentes a seu ministério. Agora, aborrecidos, cansados de seu estado, querem libertar-se, mas não podem, e isto é um castigo pelo que não deveriam fazer. Então, pelo jeito, como a Aline falou, né, dá para entender que é alguma coisa a ver com herança realmente. Ela viu Jesus aflito e lembrando que a obediência havia pedido para ela rezar por uma pessoa. E aí Jesus falou, né, que falando para o sacerdote que ele não se envolva com as coisas da família. Muito sério o que Jesus está falando, né? Não se envolva com as coisas da família. Que faça de maneira que todas as suas obras resplandeçam só de virtude. Mas especialmente lhe recomendo que não se intrometa nas coisas de família. É um recado que Jesus está dando para o sacerdote. Não se intrometa nas coisas de família. É isso que Jesus está recomendando para o sacerdote. Não se intrometa com essa questão de família. Se tem alguma coisa, que se desfaça dela. Se você tem algum bem, que se desfaça dele. Se não tem, não quero que ele se intrometa. Se ele tem alguma parte nesse bem aí, nessa herança, que ele desfaça. Doe, deixa dar, deixa o povo lá cuidar disso. E se não tem, não se intrometa nessa questão. Vai cuidar do seu ministério, das suas coisas, da obra que Jesus confiou para ele. O padre ficar envolvido com essas questões de família e de herança, ele vai ficar tão envolvido
que não vai ter tempo de cuidar das coisas de Deus, dos interesses de Deus. Se não tem, não quero que se intrometa, que deixe que as coisas sejam feitas por quem deve e ele permaneça livre, sem se preocupar. Que seja o advogado lá cuidando junto com outra pessoa da família, ele não. Ele permaneça livre para Deus, sem se enfatizar nas coisas terrenas. Não se apegue às coisas. Desfaça. Se você tem alguma coisa de herança, doe, deixa para os outros irmãos. Sem incentivar. De outra maneira, viria a incorrer na desventura dos demais, de outros padres, na desventura de outros padres que fizeram isso. Que a princípio, tendo querido intrometer-se em alguma coisa de família, depois de todo o peso ter ficado nos seus ombros, olha só, ele falando, teve outras situações que o sacerdote se intrometeu nessa questão de família. O peso fica todo sobre seus ombros. Ele que teve que cuidar, imagina, um padre cuidando de toda a situação, todo o processo de uma herança, um espólio, né, uma herança. Meu Deus, ele vai ficar o dia inteiro pensando nisso, é muita confusão. E o peso ficou todo sobre ele. A família deixou com ele. E ele ficou tudo nos seus ombros. E eu e Jesus, somente por minha misericórdia, tive que permitir que não prosperasse. Então, Jesus permitiu, por uma misericórdia infinita, que esse padre que ficou responsável por essa questão de família aí, de herança, isso não prosperasse, não desse certo. Mas sim que empobrecessem, e assim fazê-los tocar com a mão, como é inconveniente ao ministro meu ele ameaça nas coisas terrenas, para mostrar para todo mundo e para ele mesmo. Não mexam com isso, não é isso que eu quero. Deu ruim. Ficaram mais pobres, se empobreceram. O negócio não prosperou. Ele tomou sobre si toda essa missão de herança de alguma coisa, de herança, e não deu certo. Não prosperou. Mostrando Jesus não quer que os sacerdotes se enlambem nessas coisas. Enquanto, palavra que saiu de minha boca, que aos ministros do meu santuário, desde que não tocassem nas coisas terrenas, jamais lhe faltaria o alimento cotidiano. Tanto que lá no Antigo Testamento, a classe lá de sacerdotes, eles não tinham direito, eles não tinham, lá antes acho que foi em Números, acho que é no livro de Números que Deus fala, ele fala lá das 12 tribos, quando ele faz a partilha, quando o povo chegar lá na terra de Canaã, quando chegar lá na terra de Canaã, vai ter a divisão da terra para as tribos de Israel. Mas os sacerdotes não estão na herança. Os sacerdotes não vai ficar na partilha da terra, eles não vão ter nada de terra. Eles vão viver da doação do povo. Eles vivem, para eles não ia faltar nada, mas eles não iam ter a herança, a terra lá, do nome deles. Então, desde o Antigo Testamento, Deus já está falando que ele não quer que o sacerdote dele, que o ministro tenha esse envolvimento tão grande com as riquezas da terra. Mas que, por outro lado, não falta nada para eles. Que o povo sustenta o sacerdote. Mas ele não precisa ter nada no nome dele e ficar preocupado com isso, resolvendo isso. Desde que, enquanto que palavra que saiu da minha boca, que aos ministros do meu santuário, desde que não tocassem nas coisas terrenas, desde que não tocassem, jamais lhes faltaria o alimento cotidiano. Agora, se a estes eu os houvesse feito prosperar, teriam enlameado seu coração e não teriam prestado atenção nem a Deus, nem às coisas pertencentes ao seu ministério. Se o sacerdote fica envolvido com um monte de coisa da terra e isso prospera, ele se envolve cada vez mais.
E Deus fica de lado. E as coisas pertencentes ao ministério dele fica de lado. Ele fica todo envolvido com bens materiais e a missão dele de salvar almas, de levar a palavra de Deus, de administrar os sacramentos, de levar as almas para o céu, fica de lado. Agora, aborrecidos, cansados de seu estado, querem libertar-se, mas não podem. E isto é em castigo pelo que não deveriam fazer, por causa da teimosia deles, de não viver na obediência, né? Porque Deus falou. E se eles não obedecem, tem uma consequência. Depois lhe confiei a um enfermo, e Jesus me mostrava suas chagas, que lhe tinha feito aquele enfermo. Eu tentei suplicar-lhe, aplacá-lo e repará-lo, e parecia que aquelas chagas se fechavam. E Jesus, toda a bondade, me disse: Minha filha, hoje tu fizeste o ofício de um médico muito experiente, que procurou não só aliviar, de ligar, mas também curar as chagas que me fez esse enfermo. Por isso sinto-me muito aliviado e aplacado. Então compreendi que rezando pelos doentes faça o ofício de médico a nosso Senhor, que sofre nas suas próprias imagens. Se uma pessoa está doente, Jesus está sofrendo naquela pessoa. Porque Jesus assumiu tudo, assumiu toda a consequência de tudo, de todo o sofrimento da terra, Jesus assumiu nele, né? Então ele está sofrendo, ele assume cada alma, né? Cada pessoa. Cada pessoa só está viva, respirando por causa de Jesus, e Jesus está ali sofrendo naquela pessoa. Se tem alguém doente, Jesus está sofrendo ali. A pessoa está lá com câncer. Está com câncer terminal. Sofrendo, sentindo muita dor, muita dor, muita dor. É Jesus que está sentindo dor. Jesus está sofrendo ali naquela pessoa que está com câncer, chorando, sofrendo, doendo muito. E aí, quando você reza pelos doentes, faz o ofício de médico a Deus, a nosso Senhor. Quando você reza pelos doentes, para a dor deles ser aliviada, você reza para Deus, para Jesus, para aliviar os sofrimentos de Jesus. Compreendi que rezando pelos doentes, faça o ofício de médico a nosso Senhor, que sofre nas suas próprias imagens. Quando a gente rezar então por um doente, pensar que é Jesus que está ali sofrendo. Quando a gente rezar para essa pessoa ser aliviada, pensar que é Jesus, pensar em Jesus. Então tudo ser para Ele, né? Para Jesus. A gente nunca pensar, nunca esquecer isso, né? Se você reza pelo doente, pensar que é para Jesus que tá para aliviar Jesus. Você está aliviando o doente, está aliviando Jesus. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.